esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Que o Espírito Santo preencha a nossa vida para que possamos estar restaurados diante da palavra de Deus e ali entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, minha alma reviverá, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar.
interessante perceber na Sagrada Escritura que os milagres não são em vão. Não. Por trás de um milagre sempre tem um ensinamento. Sempre tem uma proposta de Deus para nossas vidas. Lá atrás, lá com Eliseu, já estava sendo prefigurado o milagre de Cristo. E prefigurando também aquele Deus que vai alimentar o seu povo, né, com o pão da vida. Assim Maná com Moisés, Eliseu também alimentando, e agora Jesus que vai saciar essa fome. E aí vem a primeira lição: entender que Jesus, Ele não se preocupa somente, né, com a salvação da alma, não. Às vezes nós podemos cair no erro de que Jesus só se preocupa em salvar a alma do homem. Não, Jesus se preocupa com o homem como um todo, por um todo. Até porque nós sabemos muito bem que a ressurreição será dos corpos. Então Jesus se preocupa sim com o corpo do homem, né? Espírito, alma, corpo, o homem na sua totalidade. Deus não despreza o corpo do homem. A gente percebe isso claramente quando Jesus chega e encontra uma multidão. Ele, na mesma hora, ele, com o seu olhar de pastor, ele percebe a necessidade daquele povo de pão, comida, alimento. E aí vem a questão dele, né? Onde comprar pão? Será que tem alguma padaria aqui perto? Não tinha nenhuma padaria por perto. Estava preocupado em alimentar aquele povo. Aí já mostra a primeira lição que nós temos em mente, que é de preocuparmos com o próximo. Ter um coração atento para o meu irmão que necessita do meu auxílio, necessita de alimento também. Estar sempre atento para isso. Às vezes a gente pode correr o risco de se aproximar da mesa da Eucaristia, da mesa do pão da vida, e depois não ter a coragem de alimentar o nosso irmão, o próximo, com o pão que alimenta o corpo. Às vezes nós estamos sobrando, estraga, e aí? Não deixemos estragar, não. Tem gente precisando. E olha como é que está o mundo. É incrível você olhar para o mundo hoje e ainda ver miséria. Falta de recurso não é. Recurso o mundo tem. O problema é a divisão desses recursos. Enquanto o homem não converter o coração dele, ainda vai haver miséria, pobreza, gente passando fome no mundo. Essa é a grande verdade. São uns com muito e outros com quase nada. Agora, a segunda lição vem aí. Nosso Senhor, Ele primeiro mostra aquela preocupação com o próximo, e depois Ele quer ver como é que está o coração daqueles homens que seguiam Ele, dos discípulos. Ele está bem atento para ver se aqueles homens estão realmente convertidos. Ele lança a pergunta: como é que a gente vai te alimentar esse povo? O que a gente vai fazer? Para ver se aqueles homens, eles têm a consciência de quem está com ele ali é o próprio pão da vida, é o Deus da vida, que não vai deixar faltar alimento, nem espiritual, nem físico. Eu acho que, de repente, Jesus queria ouvir uma resposta assim: como é que nós vamos alimentá-lo? A resposta que ele queria ouvir é essa aqui: Senhor, Tu és o Deus da vida, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu podes tirar nada, criar do nada, então pode aí fazer aparecer os pães. É a fé, aquela fé que Simão Pedro teve. Não é à toa que Simão foi nomeado chefe da igreja, pela fé dele. Ele creu. Então Jesus esperava isso daqueles homens. E de repente apresentam, aí vem a segunda lição. A primeira lição é confiar que Deus não vai deixar faltar nada para nossas vidas. Nós temos que realmente estar confiantes que Deus está conosco. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente não confia, parece que a gente vai se acabar. Não, Deus está contigo, amado.
A segunda lição, a terceira lição interessante também, que quando ele vai e apresenta apenas 5 pães e 2 peixes. Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E esqueceram de novo que estão do lado de Deus. O pouco com Deus é muito, é abundante, é abundância. Essa é a verdade. E às vezes o muito sem Deus, nada. É nada. E a gente sabe muito bem como é que é isso. Às vezes tem pessoas que são financeiramente bem na vida, tem lá um montante de bens na vida aqui na terra, bens materiais, mas não tem Deus no coração. O que acontece? Depressão, vida sem sentido, não partilha com o próximo, porque o egoísmo é mais forte que ele. Deus não está no coração dele, então é tudo para mim, vai juntando tudo para mim, não tem coragem de partilhar. E quando às vezes partilha, acha que fez um ato heróico, quando não fez mais do que a obrigação. Deus deu e Ele está retribuindo. É a restituição, restitui, é a devolução daquilo que Deus me dá, nada mais do que isso. E eu conheço pessoas também de extrema pobreza, que às vezes não tem nada em casa, mas partilha do pouquinho que tem. É desapegado. Aí a gente vai começar a entender, às vezes, o porquê da preferência pelos mais pobres. Essa preferência é porque é menos apegado. Não tem muito que se apegar, tem que se apegar a Deus. Infelizmente é assim. Mas sabemos muito bem que existem também pessoas que têm pouco e se apegam ao pouco que têm. Não. O pouco com Deus, gente, é tudo. É tudo. Então não se preocupem. Aí vem outra lição que não está ali, mas o Eliseu apontou na primeira leitura, e em outro evangelho Jesus fala: dai vós mesmos de comer. Olha aí, não basta a gente ter um pouco, e esperar que alguém bata a nossa porta pedindo, ou esperar cruzar com alguém na rua para fazer a caridade. Não, vamos até eles. A gente sabe onde eles estão. E às vezes está do nosso lado, às vezes é nosso vizinho, Então não basta a gente dividir, não, temos que ir ao encontro de quem necessita, não ficar esperando quem necessita procurar a gente. Quer ver uma coisa que às vezes incomoda? Você sabe que a pessoa está precisando, aí você faz aquela pergunta bem básica: olha, se precisar você me procura, tá bom? Mas você sabe que está precisando. Se você fizesse essa pergunta, é porque não estava precisando. Quando a gente faz, a gente parece que quer meio que sair da cena, tirar a responsabilidade. Não, se precisar me ajuda. Não, ajude a si mesmo. Porque às vezes a pessoa não tem aquela coragem de pedir. Já está tão machucada pela vida, já recebeu tantos nãos na vida, que às vezes não tem coragem. Às vezes não tem a maturidade, ou a humildade, seja lá o que for. Ajude. Não pergunte não. Chega e ajuda. E não espere um muito obrigado, porque nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Outra lição é a lição do desperdício. Nosso Senhor não deixa desperdiçar nada, Ajuda tudo que sobrou. Quantas vezes também a gente desperdiça, Deixa sobrar, enche demais no prato, bota fora. Poxa vida. Restaurante, então, é o que mais acontece, Bota um monte, montanha de chavé. E sobra lá um monte ainda. Vai para onde aquilo? Pro lixo. Muitas vezes pro lixo. Ainda tem alguns restaurantes que fazem quentinha, doam, mas muitas vezes vai pro lixo. E gente com fome ainda. Agora, uma lição principal que não pode faltar: não adianta somente também dar o pão. Não adianta, porque senão a gente se transforma numa ONG, numa instituição de caridade apenas. Nós não somos isso, nós somos igreja. A nossa primeira missão é evangelizar. Dar o pão, mas evangelizar também. A gente não pode se omitir. É igual aquela pessoa que está com dificuldade na vida, está sem emprego, mas também não procura, e fica lá em casa, e de repente se vicia nas drogas ou no álcool, aí vai na sua casa, pede comida, pede dinheiro, vai na rua, pede comida, pede dinheiro, e às vezes a gente vai, acaba dando, mais para se livrar do importúnio ali,
dando dinheiro, dando uma compra, mas e a palavra, onde ele fica? E aquela palavra assim, amado, sai dessa vida, aceita Jesus, né? Não continua nisso não, camarada, dá um jeito nisso, sai dessa situação, é a palavra, lançar a palavra. A gente sabe muito bem daquela história antiga, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Dá o peixe também, mas ensina a pescar. Dá o pão, mas ensina a ganhar o pão, para valorizar, porque senão, desculpa da palavra, né? A gente sustenta um monte de come e dorme, porque já estão acostumados, já estão viciados até em pedir. Não tem mais, já estou tão viciado em pedir que não querem mais procurar trabalho. Para quê? Já tem que me der mesmo? Tá bom, não pode. Temos que educar. Doar sim, lógico. Ajudar sem ver a quem, mas levar a palavra. Essa é a nossa missão de cristãos. E isso Jesus fez por excelência. Levava o pão, levava a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que nós tenhamos realmente um coração assim, renovado, restaurado por esse amor de Deus, que tudo dá por nós, que se entregou totalmente por nós, para que nós também aprendêssemos do coração dele a nos entregar para os nossos irmãos, a doar a vida, a doar o coração, a doar o seu tempo, a doar tudo aquilo que você pode doar, não o que está te sobrando, isso é fácil. A doar de repente aquilo que vai te fazer falta. Essa é a verdadeira doação. Peçamos a Deus para que realmente nosso coração seja restaurado pelo coração de Jesus Cristo. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, restaura-me, Senhor, com teu Espírito, minha alma e minha alma reviverá. Vamos juntos, para te adorar, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor, com teu Espírito. Força, igreja. E minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito. Minha alma. Para te adorar juntos, para te adorar, para te louvar. Restaura-me, restaura-me, Senhor, Jesus, restaura-me, Senhor, para te adorar, para te louvar. Restaura-me, Senhor, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos nossos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não te vai julgar entre os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão